Olá, é muito bom que vocês acompanhem o Saúde em Foco, porque a gente está sempre com informações importantes para a sua saúde e saúde da sua pele. Eu estou aqui com a Paula Leal, eu adoro conversar com ela e nós vamos falar de um assunto muito importante que é a respeito do perigo de certos procedimentos, né, Paula? Doutora Denise, mais uma vez, é um prazer estar aqui. Eu adoro participar, falar sobre saúde, bem-estar, é um tema que eu gosto bastante. E aí, trazendo um pouco, né, doutora Denise, o Brasil é o segundo país em procedimentos estéticos, cirúrgicos e não cirúrgicos do mundo, só perde para os Estados Unidos. E falando um pouco sobre esses procedimentos estéticos injetáveis, a toxina botulínica, ácido hialurônico, aquele de bioestimulador, PMMA, que a senhora depois pode explicar melhor para quem nos acompanha, mas há sempre dúvida, porque às vezes na mídia, na imprensa, vem um caso de uma paciente que morreu ou teve uma complicação em razão de um procedimento que parece bem simples, né? A injeção de uma toxina botulínica ou de ácido hialurônico para fazer o preenchimento. E muitas vezes, claro que não podemos generalizar, mas são profissionais não habilitados, não são médicos. E aí, primeiro eu gostaria de perguntar, quem são os profissionais realmente habilitados para esse tipo de procedimento não invasivo? Obrigada por essa pergunta. Eu acho uma coisa, assim, fundamental da gente conversar. Eu vou tentar explicar o que aconteceu. Na realidade, como a gente sabe, os procedimentos são muito glamourosos, as pessoas têm muita vontade de fazer, também a mídia, ela traz, assim, coisas impossíveis, filtros e tudo mais, quer dizer, todo mundo quer ficar mais bonito, todo mundo quer fazer um procedimento. Acontece que banalizaram demais os procedimentos que têm uma questão mais grave envolvida. Isso começou porque quando foi votada a lei do ato médico, houve vetos que ficaram um pouco confusos. Então, isso causou uma interpretação inadequada por algumas áreas da saúde. Então, antes de mais nada, é interessante que vocês entendam que existe lei para cada profissão. Então, existe a lei do biomédico, a lei do farmacêutico, a lei da enfermagem, da fisioterapia e tudo mais. E nessa lei está colocado o que esses profissionais podem fazer. E não está colocado na lei especificamente de nenhuma dessas áreas a possibilidade de você entrar com agulhas, a possibilidade de você fazer procedimentos que tenham uma profundidade, uma agressividade maior. Só que na hora que houve essa confusão aí de interpretação, alguns conselhos de especialidades começaram, de uma certa forma, a aproveitar dessa situação. Os conselhos, como o Conselho Federal de Medicina, existe o de farmácia, de todas elas, e ele pode fazer resoluções. Ele não está acima da lei, mas ele pode fazer resoluções. E várias dessas áreas, uma das primeiras foi a área de biomedicina, o biomédico, que não é médico, né? Não é a mesma formação, não tinha isso na lei dele, mas colocou lá, o conselho aprova que você faça ácido hialurônico. Então começou a confusão. Então nós estamos desde esse momento, Paula, brigando judicialmente, porque é liminar para cá, liminar para lá, sabe? Porque houve essa confusão. Então, eu acho que Mas quais conselhos hoje podem fazer, realizar esse tipo de procedimento? É que fica um vai e volta, né? Na verdade, fica um vai e volta. Às vezes tem um momento que, essa liminar deu o que pode fazer, e depois volta e não pode mais fazer. Então, tá nessa briga. A rigor, esses procedimentos onde você injeta alguma coisa, né, dentro da pele da pessoa, eles são procedimentos médicos, porque eles são procedimentos invasivos, né? E outras situações, por exemplo, o peeling de fenol. O peeling de fenol, você usa uma substância que tem uma toxicidade. Então, é necessário que você entenda até que camada da pele aquilo vai, que repercussão aquilo poderia ter
para o seu organismo, chegando no seu sangue, sendo espalhado pelas suas células. Você precisaria saber que tipo de neutralização que você poderia fazer, você precisaria saber se você pode indicar para aquela pessoa. Que é uma questão que ocorre muito, assim. Se eu vou indicar um peeling de fenol para uma pessoa, eu não posso ter uma pessoa que tem uma arritmia. Então, eu tenho que partir de diagnósticos, eu tenho que fazer uma consulta com aquela pessoa e eu tenho que saber se ela tem uma arritmia, se ela toma remédio, e ela não pode fazer. Agora, quando gerou essa questão aí, foi para a mídia o peeling de fenol, farmacêutico fazendo, aparecendo resultados maravilhosos, aquilo pareceu uma coisa super simples, sabe? Que qualquer um podia fazer. O que aconteceu? Uma pessoa morreu, né? E assim, eu acho que... Nesse caso, foi um profissional que tinha realizado um curso pela internet com apostilas. Não era profissional, porque não tinha nenhum diploma, não tinha nem um diploma técnico ou de esteticista, nem de nenhuma área. Só que aquela coisa jogada na mídia da forma que é jogada, a ignorância mata, né? Porque exatamente o que aconteceu. A pessoa não tem nem noção do perigo que ela está fazendo o indivíduo passar. Essa pessoa no vídeo, ela esfrega uma lâmina no rosto do rapaz e isso abre a possibilidade de você jogar aquele fenol diretamente na circulação, entendeu? E ele é uma substância tóxica, você tem que evitar grandes coisas. Enfim, a questão é que a pessoa não sabia. Até eu queria comentar, um dia eu atendendo uma paciente, ela falou, eu fui nessa pessoa. Eu falei, mas por que assim, né? Enfim, porque me falaram sobre ela e eu fui olhar na internet, ela tinha muitos seguidores. O que você acha disso, Paulo? Eu acho complicado, muito temerário nas redes sociais. Eu acho importante a gente fazer esse alerta também, doutora Denise, de como os pacientes devem buscar a escolha de um profissional, né? Checar a capacitação. A gente fala isso, parece meio óbvio. Exatamente. E no fim você encontra pacientes que acabam frequentando essas clínicas de profissionais, né? Muitas aspas aqui, que não realizaram uma formação adequada. E aí tem uma questão, às vezes a economia. As pessoas vão pela economia. Exatamente. Né? Claro, não precisa ser o tratamento mais caro. Mas, poxa, se todo mundo cobra uma aplicação botulínica na faixa aí de R$ 1.500, mais ou menos, vamos dizer assim, uma média, alguém que te oferece por 600, 700, abre o olho, alguma coisa tem... Né? E às vezes, não só a questão do profissional, mas o produto, a qualidade do produto, um produto ilegal, um produto falsificado. Exatamente. Não é? Exatamente. Então, é isso que eu queria deixar de recado para as pessoas, que é o seu rosto, é a sua saúde. Infelizmente, estão acontecendo muitas mortes que são abafadas. Algumas substâncias estão sendo assim muito discutidas, por exemplo, o PMMA, ele é uma substância que você aplica, mas que é uma substância definitiva, então ela não vai embora do seu organismo. Então, num primeiro momento, ela pode não te causar nada, mas ao longo do tempo, ela gerar algum tipo de reação. E o que acontece? Está sendo aplicado PMMA no bumbum das pessoas em grandes quantidades, litros, e aquilo causa lesões renais, causa problemas a longo prazo. Mas a pessoa só fica sabendo disso por uma notícia ou outra, né, infelizmente. Mas está acontecendo muito, é importante as pessoas se conscientizarem. Se você está procurando um procedimento estético, primeiro, procure um profissional que você veja a qualificação, né? Porque o dermatologista, por exemplo, que é preparado para isso, ele faz a faculdade de medicina, aí ele tem que prestar uma prova para residência, ele faz 3 anos de residência, onde diuturnamente você é preparado para fazer. Então você não só conhece tudo, como você vai tratar a complicação, como você conhece o desenvolvimento, o desenrolar daquilo, você adquire prática. Essas profissões na área de saúde que começaram a fazer esses procedimentos, eles não têm isso na faculdade. Agora talvez comecem a ter, mas não tem. Então o que acontece? Ele, na verdade, vai fazer um cursinho de fim de semana para aprender a fazer uma coisa que não dá para aprender num fim de semana.
Então, assim, procure que profissional, veja a qualificação dele e depois, quando você for chegar e fazer o procedimento, você tem que entender tudo o que vai acontecer com você. Como vai ser a limpeza, qual vai ser o lugar que eu vou fazer, que produto eu estou usando, da onde ele veio, o que vai, sabe, tudo, né? Então, é um alerta que a gente já vem dando há muito tempo, mas que vale reforçar. Pois é, você lembra algum caso que você recebeu no consultório de um paciente que teve alguma complicação decorrente de um procedimento mal feito, uma barbeiragem, que a gente costuma dizer assim, e aí foi difícil para resolver? Às vezes não sei se dá para reverter em todos os casos. Lembra de algum caso que tenha marcado? Eu, na verdade, recebi uma moça bastante jovem que foi aplicado um preenchedor na região do nariz, né? E a grande dificuldade de aplicações de produtos na face é que você tem artérias muito importantes que você não pode atingir. O que aconteceu? Foi com o produto, entupiu a artéria principal e ela ficou com uma necrose nessa região. Aí você diz, dá para recuperar? Mal e mal. Você vai indo, são assim muitos e muitos procedimentos para que a ferida cicatrize, para que depois você possa deixar o melhor possível aquele resíduo de cicatriz. Então, assim, é um sofrimento, né? Por uma coisa que ela foi procurar para ficar melhor e ficou muito pior e sempre vai ficar uma sequela, não vai... Mas uma cicatriz... Isso. E o pior de tudo nessa situação é cegueira. Eu, felizmente, não tive nenhum caso que eu tenha atendido. Mas a aplicação nessa região pode afetar a aplicação o nervo, de que tipo de substância? Principalmente de preenchimentos em local errado, né? E ele entra dentro da artéria e o nervo, assim, aquela artéria principal deixa de fazer a irrigação. Como você tem um infarte, né? Que você vai morrer porque não está indo irrigação para o coração. Então, nesse caso, o olho para de receber a sua irrigação e a pessoa fica cega. Com o ácido hialurônico, por exemplo, uma explicação errada. Exato. Que é um grande problema de profissionais não médicos estarem fazendo, porque a primeira coisa, né, não faz corretamente. A segunda coisa, não sabe criar a situação de defender aquela pessoa do produto que tem que usar para reverter, de como tem que fazer, entendeu? Ele não sabe tratar a complicação. Aí sobra pro médico. Aí sobra pro médico que muitas vezes, coitado, acaba se complicando. Porque aí quando entram aqueles processos e tudo, mas o médico fez e ficou um pouquinho, sabe? Então é muito complicado o médico se envolver com procedimentos que foram feitos por outras pessoas. Então é algo que tem que se informar. Toda vez que eu fazer qualquer procedimento, eu sempre procuro perguntar, primeiro checar o profissional, mas saber o pré, se tem algum preparo, como vai ser o durante, como vai ser o pós. Exatamente. Para entender exatamente o que vai se passar. E a prévia, olhar aquele profissional, que tipo de formação que ele tem, né? Porque eu acho que os consumidores, eles ficam assim muito perdidos, porque tem muita propaganda, entra e sai, eles não entendem essa guerra judicial que existe e a gente parece que fica fazendo defesa de mercado, não é isso. É questão de saúde, é questão de salvar vidas. Se você gostou desse programa, você aponte seu celular para esse QR Code e você terá o link desse e de vários outros programas do Saúde em Foco.